Fala aí, galera! Este vídeo é a continuação do vídeo anterior, ele Bosseu. Se você não assistiu a parte 1 do Bosseu, volte lá e assista. No vídeo 2, iremos falar do uso do Bosseu no presente indicativo e imperativo afirmativo. Apesar do pronome bos pertencer à segunda pessoa do singular, nestes dois casos a conjugação do verbo não será igual à conjugação do pronome tu, que também é de segunda pessoa do singular. Para que você entenda todo o processo, é necessário que você saiba conjugar o presente indicativo da língua portuguesa e da língua espanhola. Caso não lembre, dê uma pausa e faça a comparação. Nós iremos iniciar nosso estudo com os verbos regulares. Se você não sabe o que são verbos regulares e irregulares, pare o vídeo agora e se informe. Preciso que você também saiba para continuarmos a nossa aula, ok? Recapitulando o vídeo anterior, Bosseu é o nome que se dá ao uso do pronome bos no lugar do tu, ti e contigo. Mas aqui iremos substituí-lo apenas pelo pronome tu. No presente indicativo, a conjugação do tu segue o padrão da língua espanhola, no qual denominamos como tuteu. Já a conjugação do bos sairá da segunda pessoa do plural, ou seja, sairá da conjugação do pronome vosotros. Enquanto eu estiver falando, acompanhe na imagem. Os verbos que têm a terminação ar, como o verbo cantar, e a terminação er, como o verbo vender, serão retirados do vosotros, porém com a eliminação da vogal i, que está destacada em vermelho. Já os verbos terminados em ir, como partir, serão retirados do vosotros integralmente, já que temos apenas uma vogal na última sílaba. Recapitulando: tu cantas, tu vendes, tu partes são usos padrões da língua espanhola. A maioria dos países utilizam essa forma do tuteu, que é usar o pronome tu e sua respectiva conjugação padrão. No presente do indicativo, assim como no imperativo afirmativo que veremos mais adiante, o bos substituirá o pronome tu. Ou seja, quando a gente estiver conversando com uma pessoa informalmente, nós iremos utilizar o bos no lugar do tu, para nos dirigirmos a esta pessoa. Porém, a conjugação dos verbos não são correspondentes à conjugação dos verbos de segunda pessoa do singular. É uma particularidade que existe somente no presente indicativo e no imperativo afirmativo. Lembrando que aqui a gente está falando do presente do indicativo. Como é que a gente vai saber conjugar ou identificar um verbo na forma bosseu? A gente vai conjugar o vosotros do mesmo verbo, por exemplo, verbo cantar é vosotros cantais. Vai pegar esse verbo, retirar o i, que está aqui destacado em vermelho, e usar na forma do bos, bos cantas. Tu cantas, bos cantas. Assim eu também vou fazer com os verbos de segunda conjugação que terminam em er. Também retirarei do vosotros vendeis, eliminando o i. Aí vai ficar vos vendes. Já o verbo partir, eu também irei retirá-lo daqui do vosotros. No entanto, eu não vou retirar nenhuma vogal, porque na última sílaba eu apenas tenho a vogal i. Se eu retirar a vogal i, eu vou ter duas consoantes. Isso não é possível aqui na língua espanhola, tá? Então, ele sai integralmente, todos os verbos que terminarem em ir, integralmente do vosotros, tá? Então, vai ficar vos partis. Tu partes e vos partis, eu estou usando para me dirigir a uma pessoa somente, informalmente. Nessa tabela, eu coloquei aqui na primeira coluna pessoas do discurso. No caso é segunda pessoa do singular e segunda do plural. Aí que temos os pronomes pessoais na segunda coluna, tu, vos e vosotros.
E aqui os respectivos verbos regulares. Cantar, vender e partir. Cantar representando todos os verbos regulares com a terminação ar. E vender representando todos os verbos regulares com a terminação er. E partir representando todos os verbos regulares com a terminação ir. Nós vamos ter no uso padrão da língua tu cantas, tu vendes, tu partes. Em ambos os casos, a nossa sílaba tônica vai ser sempre a penúltima, com exceção do verbo estar, que é tu estás. É o único caso na língua espanhola, pelo menos que eu me lembre agora, que nós vamos ter o tu, tá? A segunda pessoa do singular, com o uso do tuteu, a última sílaba mais forte, e por isso ela vai ser acentuada assim como o bos, tá? Seguimos. O bos, nós temos a última sílaba mais forte, por isso está acentuado devido à regra de acentuação. Lembrando que esse bos saiu do Bosotros, conforme eu expliquei no vídeo anterior. Se você não lembra, volta o vídeo, ok? Algumas pessoas dão um macete de você, para você passar do tuteu para o bosseu, de você apenas acentuar a última sílaba. E assim você faz a transformação do tu para o bos. Porém, se você não souber identificar, por exemplo, que o partes é de terceira conjugação, pertence aos verbos terminados em ir, você vai errar a sua questão. Porque se você seguir esse macete de acentuar a última sílaba, você vai fazer isso aqui no bos e você vai errar. Por que você vai errar? Porque isso é um macete. A regra gramatical é você tirar do vosotros, ó. Vosotros partís. Lembrando que nos casos dos verbos terminados em ir, a gente não elimina nenhuma vogal. É vos partís, assim como vosotros partís. A diferença é que vos partís eu falo com uma pessoa só. E vosotros partís eu falo com duas ou mais pessoas. Aqui é singular, falo com uma pessoa. Aqui é plural, eu falo com duas ou mais pessoas. Tá? Então, não aconselho você seguir esse macete de apenas acentuar a última sílaba, a não ser que você domine bem a língua espanhola. O meu macete para dar a margem mínima de erro é você olhar para o infinitivo do verbo, tá? Por isso é importante sempre na língua espanhola, quando se trata de verbo, você saber o infinitivo de todos os verbos que você está analisando. E aí o macete para você passar esse verbo para o bos é o seguinte, ó, você coloca S no lugar do R e automaticamente você vai acentuar a última sílaba se esse verbo não for monossilábico, tá? Se ele for monossilábico, você não vai acentuar nada, só vai substituir o S pelo R. Por quê? Porque as palavras monossilábicas no espanhol não são acentuadas, com exceção de algumas que a gente chama a regra de acentuação diferencial, e não vou falar disso agora. Vender. O que você vai fazer? Vai tirar o R, colocar o S e acentua a última sílaba. Partir. O que eu faço, meu Deus? Verbo partir, vosotros. Como é que eu vou identificar isso? S no lugar do R, acento no I. Partis vos, ou vos partis. Ok? Presente indicativo, essa é a dica que eu tenho para você. Vamos ver se você entendeu? Para o seu vídeo agora e tenta fazer esse exercício. Neste exercício, nós já temos a forma tuteu conjugada, tu bailas, tu estudias, tu decorres, tu ejerces, tu dimites, tu embutes. Já estavam conjugadas e vocês teriam que passar da forma tuteu para a forma bosseu. O que vocês teriam que fazer aqui? Retirar a conjugação do bos da segunda pessoa do singular, no caso dos verbos terminados em ar e ir, eliminar a vogal i da última sílaba, e no caso dos verbos terminados em ir, retirá-los integralmente, sem eliminar nenhuma vogal. Mas para ficar mais prático, para facilitar a nossa vida, vamos arriscar no macete. Qual é o macete? Eu tenho que saber o infinitivo do verbo. Se eu tenho aqui tu bailas é a conjugação de qual verbo? Qual é o infinitivo dele? Bailar. O que eu tenho que fazer?
botar o S no lugar do R e acentuar a última sílaba. Então, vai ficar vos bailas. Qual é o verbo infinitivo do verbo tu estudias? Estudiar. Para eu transformar em você, o que eu faço? S no lugar do R, acento no A. E assim sucessivamente. Por exemplo, dimites. Tu dimites. O infinitivo é dimitir. O que eu faço? S no lugar do R, acento na vogal I. Lembrando que se o verbo for monossilábico, apenas uma sílaba, eu não preciso acentuar. Esta é a nossa segunda parte do vídeo. Se você não entendeu, volte a assistir o vídeo novamente até que você entenda. A parte 3, nós iremos falar sobre os verbos irregulares, ok? Hasta luego!